Senhoras e senhores, boa tarde, sejam muito bem-vindos a Agora sim, começando no momento certo. Senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinário. Hoje nós vamos ter um tema muito quente aqui no nosso canal do Gen Jurídico. Hoje nós vamos falar sobre mercado e CDC. O direito do consumidor protege ou não o fornecedor? Para falarmos sobre isto, e aliás, antes de chamar aqui no palco, aqui no nosso estúdio online, para falarmos sobre este tema, eu quero anunciar desde já que esta live, este webinário, está sendo organizado em prol do lançamento do livro Direito do Consumidor, do professor Paulo Roque Cury, que está saindo agora em sua 7ª edição, aqui pelo Grupo Editorial Nacional. E para você que está nos assistindo, nós temos cupom de desconto para acompanhar esse lançamento. O cupom de desconto que aparecerá na tela em algum momento. Enquanto isto não aparece cupom de desconto na tela, vamos então prosseguir chamando aqui os nossos convidados de hoje. Para debater sobre o tema Direito do Consumidor e Mercado, eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios online o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Superior Tribunal de Justiça. Seja muito bem-vindo, ministro. Muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui conosco. Acho que a câmera do ministro está fechada, ministro. Se o senhor puder abrir a câmera para estar aqui conosco. Muito... Perfeito. Boa tarde, boa noite a essa altura. Agradeço o convite que foi formulado para participar deste evento e que corresponde exatamente ao lançamento do livro, da nova edição, do nosso querido amigo, Dr. Paulo Roque Cury. É uma imensa satisfação participar deste evento e também tentar responder a uma indagação. Antes, porém, uma saudação muito especial ao Dr. Anderson Furst, parabenizando também pelo todo o trabalho que tem realizado em prol do mundo jurídico, né? Que realmente tem uma coragem imensa em realizar ainda, trabalhar com a edição de novos livros, etc. Isso realmente é notável, especialmente nesse tempo de grandes mudanças, né? Na parte editorial. Então, realmente, eu admiro profundamente a sua coragem. Também uma saudação ao doutor Morishita, um dos grandes... Vamos chamá-lo aqui no palco, professor, antes do senhor prosseguir, ministro. Eu só vou chamá-los aqui. Eis o professor Ricardo Morishita. Seja muito bem-vindo, professor Ricardo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Uma alegria revê-lo. E também, já para compor aqui, aproveito para chamar também o autor da obra que nós estamos lançando hoje à noite, o professor Paulo Cury. Pode estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo, professor Paulo Roque. Uma alegria recebê-los todos aqui. Eu lamento muito que não possamos fazer esse belo encontro presencialmente, mas que bom que nós estamos todos aqui reunidos, mesmo que online, e vendo-os bem. Professores, nós vamos começar com a fala do ministro Sanseverino, e eu quero avisar aos nossos espectadores que estão nos ouvindo, que nós estamos acompanhando aqui os comentários. Então, se em algum momento vocês quiserem fazer aqui, tecer alguma pergunta e tudo mais, fica à vontade. Nós estamos aqui acompanhando a todos que estão falando conosco. Bom, vou começar, então, passando aqui a pergunta, que é o mote do nosso encontro hoje. Acho que são 2 pontos que nossos leitores gostariam de ouvi-lo, ministro.
primeiro ponto seria se o CDC protege o fornecedor, esse sistema que foi estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, e qual é o papel do STJ e qual tem sido o papel do STJ nesta relação entre mercado e direito do consumidor. O senhor tem a palavra, ministro. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, então, novamente a minha saudação, doutor Anderson, doutor Morishita, e uma saudação muito especial ao doutor Paulo Roque Cury, parabenizando por mais essa edição da sua obra, que é uma referência para quem trabalha com o direito do consumidor. São duas questões extremamente importantes, né? A primeira delas, se o CDC ele protege ou não o fornecedor. Naturalmente que a grande ideia do Código do Consumidor, quando foi editado e atendendo exatamente a um mandamento constitucional, é de proteção, de tutela do consumidor, né? E exatamente é nessa linha que está previsto na própria Constituição, em mais de um momento, inclusive no artigo 170 da Constituição. Entretanto, nós não podemos esquecer também que o direito do consumidor ele corresponde a um segmento intimamente ligado ao direito econômico. E na União Europeia, por exemplo, à medida em que se desenvolveram todos os trabalhos de unificação, né, de livre circulação de pessoas e bens na União Europeia, eles tiveram uma preocupação muito grande de editar várias diretivas, várias resoluções envolvendo temas de direito do consumidor. Então, responsabilidade civil pelo fato do produto, cláusulas abusivas, publicidade, enfim, várias diretivas ou resoluções. Claro, a impressão inicial que pode ter é que o objetivo maior era a proteção do consumidor. Mas não era só. O objetivo também era tentar obter um ponto de equilíbrio para evitar que um país regulamentasse certas matérias numa linha e outro país regulamentasse noutra linha e acabasse afetando exatamente a concorrência entre as empresas dos vários países integrantes da União Europeia. Então, por exemplo, um tema interessante que é tratado no livro do professor Paulo Roque Cury, a responsabilidade pelo fato do produto, né? Nós temos uma diretiva europeia de 1985, e essa diretiva europeia ela procura uniformizar a natureza da responsabilidade civil pelo fato do produto. Por que isso? Porque cada país da Europa tinha um regime jurídico diferente. Em um país, a responsabilidade civil era objetiva, em outro país, ela era subjetiva, né? Em outro, como a França, por exemplo, era um capítulo dentro do direito contratual, seria uma responsabilidade por vícios redivitórios, vice-cachê. Isso ensejava muita confusão para os próprios atores econômicos dentro da União Europeia. Então, buscando uma uniformização do sistema europeu de direito do consumidor, eles editaram uma diretiva, e apenas lembrando que as diretivas europeias, elas não são, elas estabelecem um regramento mínimo, um regramento básico, e exige depois uma regulamentação por cada país, né? Claro, na linha da diretiva e com prazo definidos ou pena de multa, mas podendo regulamentar, pode colocar dentro do Código do Consumidor, dentro do Código Civil, fazer uma lei especial sobre a matéria. Cada país tem alguma liberdade, diferente da resolução. Pois bem,
E aí, então, nesse caso, cada país foi regulamentando a matéria da sua maneira. E assim, com cláusulas abusivas, etc. Então, isso deixa claro, a preocupação dos europeus não era apenas com a proteção do consumidor. A preocupação dos europeus era muito também com a questão da segurança jurídica. Nós podemos transpor para o Brasil essa mesma ideia. Quando se regulamenta o direito do consumidor no Brasil, ele é feito fundamentalmente, fazendo na regra do artigo 170 da Constituição, e que não é uma regra que fala também, está preocupada com o livre mercado, né? Então, na verdade, a livre concorrência. Então, na verdade, o código ele busca um ponto de equilíbrio nas relações de consumo. Isso fica muito claro também no livro do professor Paulo Roque, que as relações de consumo envolvem vários direitos, deveres, tem como uns princípios fundamentais a boa-fé, por exemplo, a boa-fé objetiva, e que é uma estrada de duas mãos, né? Vale tanto para o fornecedor, mas vale também para o consumidor. Então, até diria mais, o Código do Consumidor é um código que protege o consumidor de boa-fé, né? Mais do que tudo. E ele evita exatamente alguns excessos que poderiam acontecer. Então, eu penso que realmente, claro, naturalmente, quando se fala em Código de Defesa do Consumidor, naturalmente o grande mote é a proteção, é a tutela do consumidor. Mas não é só, é muito mais do que isso, e tem íntimas relações com o direito econômico, com o direito da concorrência e etc. A segunda pergunta é a respeito do papel hoje do STJ para a efetividade do código e garantir exatamente essa visão. Eu penso que o Código do Consumidor ele completou este ano 30 anos, né? 30 anos de nosso CDC. A Constituição é de 88, se formou a comissão de juristas presidida pela professora Ada, que teve um papel fundamental, vários grandes juristas brasileiros, eu vou destacar o ministro Herman Benjamin, que está lá conosco no STJ, e em 90, então, sai o Código do Consumidor. Pois bem, esse Código do Consumidor, ele chega no Brasil, ele entra no nosso sistema jurídico num momento em que ainda, além da Constituição, que renova todo o sistema, mas ele entra ainda pegando na parte do direito privado, um direito privado comandado por um Código Civil de 16, por um Código Comercial, por exemplo, de 1850, ou seja, toda uma legislação que eram bons códigos, excelentes códigos, mas que já estavam clamando por modificação, por reforma. E esse era o anseio de toda a doutrina, toda a jurisprudência e etc. E aí, quando vem o Código do Consumidor, ele realmente é recebido pela doutrina, pela jurisprudência, como instrumento de oxigenação de todo o direito privado. Porque muitos dos princípios que ele continha eram princípios que eram reivindicados por todos os operadores do direito. Coincidiu que a Constituição também criou o Superior Tribunal de Justiça, que entrou em funcionamento em maio de 1989. E muito interessante é que ele veio para resolver uma questão quantitativa do Supremo Tribunal Federal, que estava com excesso de trabalho até então. E aí se transformou o antigo Tribunal Federal de Recursos no STJ e se atribuiu ao STJ todo o controle da legislação infraconstitucional. O Supremo foi transformado em Corte Constitucional, embora hoje pareça mais uma Corte Penal, né? Mas é para ser uma Corte Constitucional. E é uma boa corte, uma ótima Corte Constitucional até hoje, não tem nenhuma crítica ao Supremo, mas
Mas o STJ, quando foi criado, ele procurou ir além. O Supremo da época era um ótimo tribunal, realmente excelente, mas ele tinha um viés muito conservador. E o STJ, desde um primeiro momento, ele procurou se impor como um tribunal mais progressista, né? Desde o primeiro, ele se emancipar do Supremo Tribunal Federal. E o Código Consumidor, que é uma legislação progressista, ele serviu como um instrumento maravilhoso para esse desiderato do Superior Tribunal de Justiça. E assim foi, então, a primeira década, eu dividiria as relações do STJ com o CDC em 3 grandes momentos, em 3 grandes décadas. Ao final dos anos 90, os anos 90 é exatamente o momento em que o STJ ele procura ser um tribunal progressista e ele garante, ele é o grande garantidor, o grande avalista, o grande fiador da aplicação das novidades que estavam no CDC. E ele teve um papel fundamental na consolidação do CDC. Não só ele, mas ele, sem dúvida alguma, foi um papel muito importante. E aí, um destaque para alguns ministros, eu vou puxar a brasa para o ministro Rui Rosato. O saudoso ministro Rui Rosato, e que fez o prefácio de todas as edições anteriores do livro do professor Paulo Roque, ele foi o grande ministro do STJ, sem dúvida alguma, nesse período, para não dizer que foi o maior ministro, na minha opinião, da história do Superior Tribunal de Justiça. Mas ele realmente foi fundamental, mas os demais também. O ministro Sal Figueiredo Teixeira, o ministro... enfim, vários ministros dessa época foram muito importantes para a consolidação do STJ. Até tanto que, no final desse período, o STJ acabou recebendo a denominação de Tribunal da Cidadania e que mantém até hoje exatamente por todo o trabalho desenvolvido em prol do cidadão, em prol do consumidor brasileiro. A segunda década, que vai a primeira década do século XXI, ela coincide com todo o problema da revolução tecnológica chegando ao judiciário e, ao mesmo tempo, um grande número de ações revisionais, especialmente na área dos contratos bancários. E isso gera para o tribunal uma avalanche de processos. E aí acontece uma fase em que o tribunal tem um recuo. Além disso, nós temos também, no ano de 2002, o novo Código Civil. Com isso, o tribunal recua um pouco e até mesmo aquela interpretação extensiva no conceito de consumidor que nós tínhamos nos anos 90, procurando atingir o maior número possível de relações, até mesmo relações empresariais, por exemplo, o tribunal recua e coloca o código no seu leito normal. Mas o tribunal ele assume um viés mais conservador até no julgamento de determinadas demandas, especialmente, aí é muito sensível, nas ações revisionais de contratos bancários. Pois bem, aí na década seguinte, que é os últimos anos, eu penso que o tribunal procurou chegar a um ponto de equilíbrio, né? Ele tem procurado chegar a um ponto de equilíbrio nas várias questões que tem chegado sobre direito do consumidor. Na parte relativa às questões de direito bancário, como houve vários recursos repetitivos, esse é um destaque dessa última década, é a aplicação da lei dos recursos repetitivos, que foi introduzida no CPC de 73 e depois aprimorada no CPC de 2015, com várias questões de consumidor, afetadas como questões repetitivas. Pois bem, as questões bancárias foram as primeiras que foram uniformizadas como questões repetitivas, e com isso até o tribunal começou a julgar outras questões de direito do consumidor, bem variadas, né?
a questão envolvendo vício do produto, tem vários julgados, a responsabilidade pelo fato do produto, e etc. E eu penso que aí o tribunal tem julgado com muito equilíbrio, né? Tem realmente procurado estabelecer um ponto de equilíbrio entre os direitos do fornecedor e do consumidor. Naturalmente, como o tribunal ele deve fazer a aplicação da lei, e a lei, de algum modo, ela é protetiva do consumidor, muitas vezes parece o tribunal puxa a brasa para o consumidor. Não, na verdade, o tribunal está fazendo a aplicação da lei, que é uma lei, o Código é de Proteção e Defesa do Consumidor. Mas eu penso que nós estamos chegando, alcançamos um ponto de equilíbrio nessas questões, em prol, principalmente, da segurança jurídica. E eu acho que essa talvez seja uma das grandes contribuições do livro do professor Paulo Roque. Ele procura demonstrar exatamente que o Código do Consumidor é um código que procura estabelecer um equilíbrio nas relações de consumo, um equilíbrio entre consumidor e fornecedor, e isso é extremamente importante, a interpretação que ele faz a respeito de várias questões, das mais diferentes questões. Bom, o livro é muito amplo, tem uma abordagem sobre os mais diferentes temas, e até temas bem atuais. Ele vai até a responsabilidade civil na nova Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor no dia 17 de setembro. Então, realmente, é uma grande contribuição e eu fico muito contente de ter sido honrado com o convite para fazer o prefácio em substituição ao saudoso ministro Rui Rosado, que faleceu e nos deixou no ano passado e deixou um imenso espaço, né, para toda a comunidade jurídica. Espero ter respondido as perguntas, mas, principalmente, eu gostaria de parabenizar o professor Paulo Roque pelo lançamento de mais uma edição do seu Manual de Direito do Consumidor, que é uma obra obrigatória para todos nós que lidamos na área do direito. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Santos Severino. Eu sei que o senhor está com o horário contado, eu agradeço por ter nos encaixado mesmo na sua agenda concorrida, e eu queria fazer uma última pergunta antes do senhor sair, e o senhor pode respondê-la bem brevemente. O que o senhor diria, e aqui nos nossos comentários eu estou vendo várias pessoas que são apaixonadíssimas por direito do consumidor, que certamente ficaram encantadas com esta aula que o senhor nos deu sobre o STJ e o Código de Defesa do Consumidor. O senhor poderia apontar para esses vários leitores que estão nos vendo agora qual seria uma tendência ou um tema que o STJ deve avançar nos próximos anos ou no próximo ano? Ótima questão, né? Eu vou pegar minha bola de cristal aqui e vou... É um exercício de futurologia, mas eu me arrisco a responder. Eu penso que o momento que nós vivemos é o da revolução tecnológica, né? E especialmente agora com a questão da inteligência artificial, a tecnologia 5G, agora a própria pandemia, ela antecipou várias questões de ordem prática, da vida cotidiana, que estavam à espera, que as pessoas resistiam em utilizar, e hoje aquilo que iria acontecer em 10 anos, 15, 20 anos, aconteceu em 6 meses, 1 ano, né? Então, banco, e-commerce, enfim, etc. Né? Penso que é aí que vai ser o grande espaço, que é o grande espaço, que é a questão da tutela da privacidade do consumidor. Né? É a questão da privacidade digital, a questão do consumidor digital, a tutela desse consumidor. Então, eu acho que vai ser a grande questão, e na própria Europa é uma das questões que eles estão muito preocupados agora. No mês de novembro, no início desse mês, a Europa aprovou já vários relatórios indicativos de resoluções ou diretivas a respeito de temas ligados à inteligência artificial
e voltados ao consumidor. Valores a serem respeitados, a responsabilidade civil e etc. Então, eu penso que esse vai ser o tema. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados já nos dá, já tem um instrumental para a defesa do consumidor. Nós temos também o próprio Marco Civil da Internet, e nos espaços ainda sobra o próprio CDC. O STJ, quando necessário, ele tem aplicado o CDC, tem aplicado o próprio Código Civil para tentar resolver essas questões ligadas a problemas de internet. Mas eu não tenho dúvida, a grande questão que nós temos num futuro muito próximo na área do consumidor é a proteção da privacidade digital ou informacional do consumidor, como queiram chamar. Muito obrigado, ministro. Eu vou passar agora a palavra. Aqui, a minha aula começa às 7, eu vou deixar ligado aqui, vou ficar ouvindo. O senhor é muito bem-vindo. Aí pode provocar o ministro mais ainda. Certamente. Eu vou preparando mais outras perguntas de futurologia aqui, ou aquelas coisas complexas que a gente sempre tem vontade de perguntar. Quem quiser aqui nos comentários, gente, aproveita. Esse é o momento para a gente fazer perguntas. Eu vou passar a palavra agora para o professor Ricardo Morishita. Professor Ricardo, o seu microfone está mutado. Se o senhor puder ligá-lo, isto. A pergunta que eu gostaria de fazer para o professor é também aquela que eu comecei fazendo para o ministro. Existe um combate, um conflito entre mercado e direito do consumidor? Boa tarde a todos. Muito obrigado pela pergunta, Henderson. Obrigado pelo convite. Querido Paulo Roque, parabéns pelo lançamento desse livro, que é um livro extraordinário, na 7ª edição, né? Não é fácil chegar na 7ª edição, então fica aqui, como o ministro bem apontou, né? Uma obra de referência, obrigatória para todos. Parabéns, viu, Paulo, por esse lançamento. Também é uma alegria estar com o ministro Paulo de Tarso Sanseverino aqui, ouvindo ele, daria para a gente passar o dia ouvindo o ministro. Essa maneira, eu diria, toda especial, em que ele vai contando ao mesmo tempo a história, mas passando conteúdos profundos, né? Então é sempre uma alegria estar aqui e poder ouvir o ministro. Bem, o que eu gostaria de compartilhar aqui, Henderson e querido Paulo, né? Eu acho que esse é o grande mote do livro do Paulo, mas para quem conhece também o Paulo como advogado, como professor, como jurista, sabe que essa preocupação com equilíbrio, né, e, portanto, com essa ideia de justiça é algo muito próprio de Paulo, né? Paulo sempre teve essa habilidade de, ao mesmo tempo, advogar, né, em grandes causas, mas sem perder de vista esse compromisso com a ética, com o valor e com o próprio direito do consumidor. É o que nos torna tão amigos até hoje, né? Nós temos uma longa caminhada, né, Paulo? E sempre com essa admiração de ver como é que ele se posiciona. Então, Henderson, quando você traz essa pergunta, acho que o ministro Sanseverino trouxe aqui para a gente, né, uma primeira abordagem extraordinária, já contando, já falando um pouco desse processo, e eu vou me permitir, então, trazer essa lembrança, pegando aqui esse gancho que o ministro deixou no artigo 4º, inciso 3º, quando o CDC fala da boa-fé, mas ele fala algo que está presente nos vários escritos de Paulo, dessa relação de equilíbrio entre o desenvolvimento, né, o desenvolvimento tecnológico, né, e a proteção do consumidor, mostrando essa necessidade da gente compatibilizar. Eu acho que a palavra equilíbrio, ela vem também com essa ideia de compatibilização. A gente sabe que o artigo 4º, ele é um dos princípios que a gente pode considerar numa estrutura positivista, não há problema, ele é um dos princípios considerados pelo ministro Eros Roberto Grau, né, também como uma norma objetivo. Então, ele ajuda você a fazer a interpretação de todas as disposições do Código. Então, o artigo 4º, quando estabelece como uma das normas objetivos desse microsistema, o atendimento, a compatibilização entre o desenvolvimento e a defesa do consumidor, a própria lei reconhece a necessidade, a importância desse diálogo. A proteção é do consumidor, mas sem proteger a relação de consumo, não há uma proteção suficiente, adequada
dos consumidores. Não é por outra razão, se a gente fizer aqui um outro mergulho no CDC, que a gente vai notar, né, que na época, em 1990, quando o legislador editou o conceito de consumidor, ele se afastou um pouco, né, do que se discutia no mundo e trouxe a possibilidade que a pessoa jurídica fosse considerada consumidora. E ele o fez não apenas nessa disposição do artigo 2º caput, mas ele também trouxe no parágrafo único do próprio artigo 2º, quando ele fala que podem ser equiparados a consumidores, né, todos aqueles, ainda que indetermináveis. Então, note que aqui ele também trata de toda a coletividade. E depois, mais especialmente, no artigo 29, né, quando ele equipara a consumidores todas as pessoas expostas às práticas comerciais e a proteção contratual. São 2 grandes capítulos do CDC, né? As práticas comerciais, ali, que vai do artigo 30, do regime jurídico da oferta, passando pela publicidade, pelas práticas comerciais abusivas, pelas cobranças, bancos de dados e cadastro, até o capítulo da proteção contratual. Então, notem aqui que o próprio CDC, ele estabelece uma abertura para a proteção, não é? Não apenas dos consumidores, mas também até olhando numa outra perspectiva, que muitas vezes até uma empresa, uma micro e pequena empresa, também pode ser considerada consumidora, né? Seja por causa, em razão do artigo 2º caput, pela adoção agora da teoria finalista aprofundada ou mitigada, né? A gente tem acompanhado o que o ministro bem demonstra, né? Essa moderação, né, que a gente vem realizando ao longo desse tempo, permitindo a proteção não apenas dos consumidores, mas também, eu diria, da pessoa jurídica, do micro e do pequeno empresário, também na qualidade de consumidores. Acho que é uma das questões importantes para a gente pensar, sobretudo hoje. Nessa semana que passou, né, o Banco Mundial soltou um relatório, expediu um relatório técnico muito relevante. Ele fez um apanhado das 57 pandemias que o mundo viveu. E em 54, das 57, em 54, ele trazia dados preocupantes sobre os resultados do pós-pandemia, resultados que vão chegar a conturbações sociais. Então, o Banco Mundial faz um apelo para todos os governos para que eles possam socorrer não apenas as pessoas físicas, mas também as empresas, sob pena da gente ter aí que enfrentar crises gravíssimas. Então, notem, não apenas a atualidade do livro do professor Paulo Roque, quando ele traz a ideia de proteção, a ideia de equilíbrio de todas as partes, mas também a ideia de você dar respostas ao micro e pequeno empresário, àquele que também pode ser considerado consumidor e se utilizar da tutela. Agora, é também interessante, né, quando a gente analisa, sobretudo, esse capítulo das práticas abusivas, né, do CDC, que o abuso, né, ele nasce, né, porque uma das partes não pode se defender. Quando você tem partes que são equilibradas e que podem se defender, ela, naturalmente, ela responde. E, em muitas situações, a pessoa jurídica, o microempresário, o pequeno empresário, não podem se defender, porque eles estão diante de uma relação jurídica empresarial. Muitas vezes, se ele briga com seu fornecedor, ele não tem produtos para serem comercializados. Um eventual abuso desse, digamos assim, fornecedor ou prosumidor, porque ele é ao mesmo tempo fornecedor, mas também consumidor, pode levar aí a um abuso, aí depois a um preço que o próprio consumidor vai pagar. É evidente que se o empresário, o pequeno empresário, ele é lesado, isso vai migrar para o custo do seu produto, para o custo do seu serviço, fazendo com que toda a sociedade pague por esse processo. Então, acho que nesses momentos, sobretudo agora, da pandemia, Paulo teve o mérito de trazer isso para o direito do consumidor no seu livro e abordar temas que são sensíveis nesse processo, trazer também respostas, buscando o equilíbrio entre consumidores e fornecedores. Ultimamente eu estava acompanhando um centro da Universidade de Nova York que falava sobre ações violentas, né?
e os drives que levam a ações extremas de violência, né? Então, a professora Elisabeth Marie, ela foi para o Oriente Médio acompanhar tanto em áreas que são ocupadas, né, até em áreas mais tranquilas, como Israel, por exemplo, né, mas para acompanhar os eventos de violência. E ela notou que um ato de violência extrema, ele não é apenas um ato de pura emoção, mas ele é um ato construído, investido ao longo dos anos, a ponto dela afirmar que nós podemos construir uma cultura da violência, uma cultura da extrema violência. Ora, um dos elementos que traz e que reforça, que permite que essa cultura aconteça, é quando você cria uma divisão na sociedade, do nós contra eles, digamos assim, do time azul contra o time vermelho. Quando você cria essa divisão, né, hoje a neurociência ajuda a explicar, é curioso, porque na exata medida que você se sente parte do nós contra eles, todas as vezes que eles sofrem ou que têm algum prejuízo, automaticamente, biologicamente, a resposta em milissegundos no nosso cérebro, no nosso corpo, é de prazer. Então, notem, quando você cria essa divisão, como você também se utiliza desses mecanismos neurológicos, biológicos, para reforçar essa divisão. Olhar por uma divisão também fonte de prazer. O que é curioso é que se você mudar essa pessoa do nós contra eles e ele partir para o time do eles, se o time do nós sofrer algum dano, ele também vai sentir prazer, ainda que essa mudança tenha sido repentina, imediata. Então, essa ideia de consumidores e fornecedores, a gente precisa ter sempre muita cautela nesse processo. Não pode ser uma relação de nós contra eles, mas tem que ser uma relação em que todos estamos cooperando para uma sociedade melhor, por uma relação mais adequada, mais equilibrada, sem difundir atos ou a cultura da violência. Então, acho que ao final e ao cabo, a gente tem em todas essas ações, e Paulo vai trazer isso, essa ideia do equilíbrio, também um combate a essa ideia da divisão, essa ideia da cultura da violência, que é algo que nos preocupa muitíssimo em todos esses momentos. De maneira que, como o ministro Sanseverino disse, acho que o nosso papel aqui hoje é parabenizar o Paulo pela edição desse livro, parabenizar o Henderson por apoiar a difusão de obras de qualidade, porque ciência é ato de conhecimento, e ato de conhecimento que pode levar a sociedade a uma evolução, a um progresso. E mais do que nunca, nesses momentos de crise, a sociedade, a humanidade precisa da ciência como ato inteiro, verdadeiro, de conhecimento, e não apenas de vontade. Então, parabéns, meu caro Paulo, pelo lançamento dessa obra, será certamente recomendada, não é? Já é um sucesso, e parabéns, Henderson, por essa edição. É com muita alegria que eu participo aqui desse evento, sobretudo com a presença de todos vocês e também do ministro Sanseverino, que nos brindou aqui com uma aula extraordinária aqui, que a gente leva para toda a vida. Parabéns, Paulo, parabéns à editora Henderson por esse lançamento. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Ricardo, que bela aula nós tivemos aqui hoje, mas eu gostaria de também fazer mais uma provocação aqui, né? Não podemos deixar de aproveitar nossos convidados ilustres aqui. Professor Ricardo, o senhor tem uma frase, e eu a conheço por citação do professor Paulo, para quem nos está assistindo, esta é a oralização do APUD, né? Então, para quem não sabe como se usa o APUD, eis aqui o APUD sendo usado. Eu estou lhe citando, mas porque eu li no professor Roque citando essa frase. O senhor fala que o mercado também é sociedade. Essa frase é forte e eu queria que o professor analisasse um pouco mais dela, mas não só analisando mais ela, e agora vem a provocação. Nós estamos no meio de uma pandemia. A minha área de pesquisa propriamente ela está ligada a direito e saúde, então eu vou puxar propositalmente brasa para minha sardinha. O mercado de saúde também é parte da sociedade, também é mercado. Tem relações, tem fornecedores, tem o paciente consumidor. Em tempos de pandemia, há uma desregulação, seja pela hiperjudicialização, seja pela hiperutilização, né? Nós temos aqui o aumento dos heavy users. Eu queria ouvi-lo. Como fica
o mercado, acerca dessa frase, um pouco mais, que o mercado também é parte da sociedade, isso é uma compreensão fantástica que todos devemos adquirir para nossos conceitos. E como fica o mercado de saúde neste contexto em que o senhor mencionou na sua fala? Olha, assim, muito obrigado, Henderson, pela pergunta, né? Sempre mais uma oportunidade da gente estar junto aqui e pensar um pouquinho mais, né? Essa frase vem de uma inspiração, né? Não foi exatamente com essas palavras, mas quando a gente estuda a obra de Max Weber, a gente percebe que ele deixa muito claro, não é? Em Ética Protestante e Capitalismo, quando ele fala, né, que a construção de valores, né, ela depende de grandes instituições. Né? Você não constrói valores da noite para o dia. Né? E só há 3 grandes instituições hoje capazes de construir valores. Né? A primeira delas é o Estado, sem dúvida alguma. O Estado sempre constrói valores, essas subjetividades. A segunda são as religiões, as igrejas, né, lato sensu, e a terceira é o mercado. O mercado constrói valores, né? Seja pela prática do dia a dia, seja pela atividade do dia a dia, ou ainda seja pela maneira pela qual ele apresenta os seus valores para a sociedade, não é? Através das suas ações e suas decisões. Então, não dá para discutir a defesa do consumidor, não dá para discutir a sociedade sem discutir com o mercado, ela é parte. Ele não é só fonte geradora de riqueza, não é só fonte geradora de renda, de distribuição, de emprego, mas ele é também produtor de valores, e a gente precisa olhar sempre para isso. E, Henderson, vou pegar o gancho nessa sua pergunta e na pergunta e na resposta do ministro Sanseverino, que eu acho da maior grandeza. Nesse último sábado, a gente estava num seminário falando sobre inteligência artificial. A gente estava com o pessoal da Inglaterra, o pessoal da Espanha, organizado pelo Peru. Você imagina como é maravilhoso esse mundo tecnológico. A gente está com todo mundo ao mesmo tempo. Né? E aí eu trazia uma preocupação do Yuval Harari, dizendo uma coisa importante. Qual é o grande medo dele para esse futuro? É quando você tem 3 coisas que são multiplicadas. Biotech vezes computer power vezes data em abundância que nós temos hoje. Quando você tem a biologia, as áreas médicas, aliadas à tecnologia, quando você tem um poder computacional sem precedentes na história até hoje, e dados disponíveis, você tem uma nova habilidade humana, uma nova habilidade do conhecimento, que é hackear o ser humano. E notem que nessas 2 vertentes, eu tenho 2 grandes pontos aqui que são preocupações para todos nós refletirmos. Se você falar com a área médica, Henderson, ela vai querer, o céu é o limite. Ela vai querer explorar o máximo possível, e às vezes com razões justificáveis, se salvar uma vida, a cura para doenças. Você viu a aceleração que nós tivemos nesse processo para a produção de novas vacinas. Então, essa área, o céu é o limite. Se você falar com o pessoal da área, não é, de computação, toda a tecnologia, seja de algoritmos, seja da computer clouding, né, que você dispensa hardwares potentes, o céu é o limite. O único elemento que vai mediar essa relação são os dados, a privacidade, a proteção de dados. Porque no limite, a gente tem tecnologia hackeando o ser humano, a reprodução biológica. Ora, o que é a vacina em relação o que é o vírus? O vírus é como se fosse um pendrive que você conecta no corpo humano, que é capaz de reescrever um programa celular e desencadear uma reação biológica extraordinária. Nós podemos avançar, mas qual é o limite? Então, acho que hoje a Europa faz um debate que é muito importante. Ela começa discutindo ética e valor. Quais são os valores que vão nos orientar? Bom, aí depois vem a legislação. Então, primeiro há esse debate, mas mesmo assim, fica claro para todos nós que o futuro, ele passa por a discussão ética e valorativa, sempre lembrando dos incentivos que tem. Então, o Harari dizia, na filosofia, às vezes demora muito tempo para se ter respostas,
E às vezes a resposta filosófica é eu não sei, mas a engenharia não tem essa mesma paciência, ela exige respostas. Se não a engenharia, os investidores. Então, Henderson, eu acho que a área médica, a área de engenharia, o céu é o limite, o único limite possível é essa discussão de ética e valor, mas o que vai funcionar mesmo são exatamente a proteção, os mecanismos de proteção de dados das pessoas. É o elemento objetivo que pode ajudar a gente a traçar o futuro. E como o Dworkin dizia no último livro dele, valor é uma grande coisa. É uma grande coisa e nós precisamos discutir sempre valor. A pergunta que faz ao mercado, aos planos de saúde em geral, é qual é o valor que eles estão hoje manifestando para toda a sociedade. Qual é essa relação da suplementariedade? Quando a gente viu que nessa pandemia o serviço público de saúde, o SUS, ele teve um papel e tem um papel nevrálgico. Como se dá essa composição para se reescrever essa relação que expresse valor, que expresse cidadania, que expresse, pelo menos, civilidade? Então, é um grande desafio que nós temos. Não é fácil, mas os debates, eles precisam ser feitos, sobretudo de valores e ética. Mas, de novo, nessa questão, a proteção dos dados vai ter um papel chave em todo esse processo. E parabéns ao Paulo, mais uma vez, porque está trazendo essa discussão da proteção de dados para o seu livro. Vai ser o nosso arroz com feijão para os próximos anos. Obrigado. Muito obrigado, professor Ricardo. Obrigado pelas respostas. Novamente, tivemos mais uma bela aula aqui. E, neste momento, eu quero passar a palavra para o autor da noite, que é o responsável pela maravilhosa obra. Nós estamos vendo aqui discutir que quantas vezes foi citado justamente, não só por trazer temas que ainda são neófitos da discussão doutrinária em obras transversais, em manuais como do direito do consumidor, mas também por trazer uma nova visão, como todos já puderam perceber, como ficou muito ressaltado nas falas do ministro Sanseverino e do professor Morishita. Professor Paulo Roque Cury, seja muito bem-vindo. A palavra é sua e começo com a provocação que fiz ao ministro e ao professor. Há um conflito entre mercado e direito do consumidor? Afinal, o Código de Defesa do Consumidor, ele protege também o fornecedor? Muito boa noite, Anderson Fust. Muito boa noite, ministro Sanseverino. Fico muito agradecido, extremamente honrado que o senhor tenha prefaciado o meu livro. Exatamente porque não era uma tarefa fácil. Por que não era tarefa fácil? Meu livro, desde a primeira edição, tinha o prefácio do professor de todos nós, que é o professor Rui Rosado de Aguiar. Por isso eu homenageio também o professor Rui Rosado de Aguiar, junto com meu querido pai e meu irmão Elias, que se foram no ano passado. Foram anos de muitas perdas para mim. E eu digo que, quando o senhor fez o seu prefácio, eu fiquei profundamente emocionado com as palavras que o senhor coloca ali, sabendo que a gente observa o direito e tenta dar a sua contribuição para fazer aquilo que eu considero mais nobre da experiência humana: partilhar o conhecimento. Conhecimento esse que eu não recebi de graça, eu recebi dos meus alunos, dos debates com ele, do dia a dia com meus clientes. Então, tudo isso pertence à sociedade. E uma obra é isso. O senhor é autor de livro, o professor Morishita é autor também, sabe? Nós não estamos preocupados com nada mais do que o partilhamento, né? O partilhar essa experiência. Professor Morishita, eu te agradeço imensamente a tua presença aqui, com essas palavras sempre muito enfáticas, né? E o seu professor também, meu, né? O professor Sanseverino, meu professor no doutorado, e eu fico aqui realmente muito em boa companhia, na presença de todos vocês. Muito obrigado de coração. E quero mandar um abraço especial, né? Também a pessoa que é homenageada nesse meu livro, minha querida mãe Laila, que está com seus 89 anos, lá na minha cidade interior, resistindo a essa pandemia, e seguramente está nos assistindo agora, com esse orgulho enorme, né, o sonho dela era estudar, pra você ter noção. O sonho da minha mãe era estudar. Nós somos 9 irmãos. E ela não podia estudar porque
quando ela pediu a mãe dela para estudar, ela perguntou, mas quem vai cuidar dos seus irmãos? Ela tinha 10 irmãos e o pai tinha falecido quando ela tinha 6 anos. Quem vai cuidar dos seus irmãos? Então ela deixou de estudar para cuidar dos seus irmãos. Mas ela prometeu que o dia que tivesse sua família, todos teriam um curso, todos iriam estudar. E ela, junto do meu pai, ela 4º ano primário, meu pai 3º ano primário, deram um curso superior a cada um de seus filhos, estudando numa federal. Então, nada que me emocione mais que dar esse livro a ela, né, que ela sempre quis tanto estudar, não conseguiu, e hoje eu poder ter um livro na 7ª edição, isso me orgulha muito, com meus 9 irmãos, isso me orgulha muito. Então, vem aqui meu abraço, meu beijo, minha querida mãe, Laila, de 89 anos. E quero mandar um abraço ao Jonas Salles, que conheci estagiário no Brasilcom e que me ajudou a atualizar essa obra. Tenho muito orgulho do Jonas. Jonas, anota esse nome aí, Jonas Salles. O direito civil, o direito do consumidor vai escrever muitas vezes esse nome. E ele ajuda a atualizar essa obra. Eu quero dizer o seguinte, quando faz essa pergunta, Anderson, não há propriamente incompatibilidade entre mercado e consumidor. Em Cuba não tem consumidores, porque não há mercado. Na Coreia não há consumidores, porque não há mercado. Então, quando cria esse antagonismo consumidor-mercado, é uma ideia tão... É como um não pode existir sem o outro. Que antagonismo é esse? Um complementa o outro. Um é a força do outro. Por que o Brasil é essa força toda? O Brasil passa, vem governo, sai governo, apanha, nós apanhamos tanto. Por que os investidores internacionais não deixam o Brasil? Por que as grandes marcas não deixam o Brasil? Aqui é o 6º mercado consumidor do mundo. O maior mercado, um dos maiores mercados de internet do mundo. Então é evidente a grande força, e tanto está na Constituição, que o mercado é um patrimônio nacional. Então pronto, não há essa incompatibilidade. E o ministro Sanseverino lembrou muito bem. No artigo, quando a gente fala no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, muita gente esquece desse dispositivo. E diz que se atenderá aos seguintes princípios da Política Nacional das Relações de Consumo. Inciso 3º. A harmonização dos interesses dos participantes. Fala em harmonização, não prevalência. A harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, artigo 170 que o ministro citou. Sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações de consumo. Então, o que diz o artigo 170? A ordem econômica é fundada nos valores do livre mercado, da defesa do consumidor, da proteção do meio ambiente. A sociedade se tornou complexa. Um direito não vai prevalecer sobre o outro. Um direito é sempre relativo. O professor Oliveira Ascensão, meu grande professor da Universidade de Lisboa, nos ensinou, nenhum direito é absoluto, porque todos os direitos estão em relação. Se eles estão em relação, eles são relativos. Então, daí, o direito do consumidor não é absoluto. Como o direito do fornecedor não é absoluto. É um direito em relação de consumo. Quando nós falamos em relação de consumo, é para quê? É isso que o artigo 174 diz no inciso 3º. Eles precisam ser harmonizados. Porque há conflitos? Há conflitos. E há conflitos de várias ordens. E o Estado, ele entra para quê, o Estado? O Estado não entra para criar privilégios. É isso. É uma ideia, muitas vezes, mal concebida de que o Código de Defesa do Consumidor ele vem para dar privilégio ao consumidor. Não é para isso e não pode ser para isso. Ele vem para evitar que a relação seja fortemente desequilibrada. Desequilibrada em prol de quem? É natural que, na grande maioria das situações, desequilibrada em prol desse consumidor. Por quê? Por que desse consumidor? Porque ele não tem apenas o problema de uma vulnerabilidade econômica, ele tem também o problema de uma vulnerabilidade técnica. Você vai, hoje está todo mundo aí, você vai comprar um computador, um notebook, você entende de notebook, mas você precisa do notebook. Então, quem que vai ser o grande conselheiro seu na aquisição desse notebook? Que você tanto precisa para o seu dia a dia? É aquele que está lhe vendendo, o fornecedor. Então,
exige dele boa-fé para que ele não te dê aquilo que você não... para que ele não, na verdade, te imponha contratações que você não necessite. Mas você precisa da informação dele porque ele é o profissional, você é o não profissional. E todas as relações nós estamos sujeitos a isso no dia a dia. Totalmente sujeitos a isso. Então, o código, quando vem, ele fala o seguinte, ele vem, eu defendo, é que o código, na verdade, ele vem em nome de quê? Por que ele dá o direito ao consumidor? Para equilibrar as relações. Ele vem em nome da igualdade. Equilíbrio é o equilíbrio mínimo dessa relação para que elas não fiquem tão desiguais. Então, quando ele dá o direito, ele tenta equalizar a relação para evitar que um prevaleça sobre o outro. Ele vem também para proteger a liberdade do consumidor. Liberdade é mercado. Por que ele vem para proteger essa liberdade? Porque o consumidor não pode ser obrigado a contratar. Ele tem que ter os elementos para decidir se contrata ou não contrata. Então, por que o código fala tanto em dar informação ao consumidor? Por que nós temos quase 40 dispositivos no código falando só em direito à informação ao consumidor? Por quê? Por uma razão muito simples. É para proteger a liberdade de escolha do consumidor. Muitas vezes, que o consumidor tendo informação, ele pode decidir não contratar ou pode decidir contratar. Então, eu estou melhorando a igualdade, estou melhorando a liberdade. Mas não é para pegar do fornecedor e tirar dele e obrigar que ele trabalhe com prejuízo para dar ao consumidor. Não existe. Muitas vezes eu vejo algumas decisões judiciais e eu pergunto, mas de onde o fornecedor vai tirar esse prejuízo? Ah, não importa. Aqui a cláusula é abusiva. Mas não pode haver cláusula abusiva se o fornecedor não teve vantagem econômica. Como pode ter uma cláusula abusiva se o fornecedor ele não teve vantagem econômica? Então aí você distorce o direito e acaba conferindo o privilégio. É isso que está errado. E é isso que o meu livro o tempo todo chama a atenção. Eu vou citar um exemplo a vocês que, na época, eu me recusei a dar um parecer porque me pediram e eu era contra o entendimento de que isso deveria ser dessa forma. Havia uma situação em todo o Distrito Federal relacionada, no Brasil inteiro, né? No Distrito Federal também tinha, relativa à cláusula da corretagem. Essa cláusula mal formulada dos contratos, ela dizia o seguinte, que o consumidor queria pagar o valor da corretagem. A cláusula estava assim. E essa cláusula tinha vários contextos. Tinha uma situação em que dizia que o consumidor vai pagar o valor da corretagem. Então, o imóvel era de 100 mil reais. E o consumidor pagava 105 mil reais. Isso estava errado, porque, na verdade, se o imóvel é 100 mil, não pode obrigar o consumidor a pagar 105 mil. Não foi oferecido por 100 mil? Não pode fazer com que o consumidor pague 105 mil. Então, essa cláusula era naturalmente abusiva, porque eu estava arrumando um overprice, um outro preço, sobrepreço naquilo que eu estava vendendo. Mas na grande maioria das situações não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, o imóvel foi prometido vender por 100, foi vendido por 100 mil, na grande maioria das situações. Não mexeu na cláusula preço, foi 100 mil. E diz lá, você vai pagar a cláusula, você é que vai pagar o corretor. Aí o que faz isso? Na hora, o cheque vai de 95 mil, vai para a corretora, e 5 mil vai para a imobiliária. Mas por que as empresas faziam isso? Por uma razão muito simples, para tirar esse valor da base de tributação, porque ela teria que pagar mais PIS e COFINS. Isso é um dos motivos. Tinha motivo também de ordem laboral. Poderia haver uma irregularidade tributária, uma irregularidade do ponto de vista. Mas qual é a lesão para o consumidor em si? Prometeram que ele compraria um imóvel por 100. Foi vendido por 100. Aí vieram várias decisões. Várias decisões. Inúmeras decisões, até que o STJ interveio. As decisões diziam o seguinte, não, essa cláusula é abusiva. Mas por que essa cláusula é abusiva? Porque essa obrigação não pode o fornecedor transferir essa obrigação ao consumidor. Ele está transferindo um custo que é seu para o consumidor. Isso é abusivo. Então, é analisar a abusividade em abstrato. A cláusula abusiva, ela precisa do manejo do contexto. Veja que na primeira situação ela é abusiva, mas não quer dizer que na primeira situação ela é abusiva, que na segunda ela vai ser. Porque eu tenho que perguntar, cadê a vantagem econômica do fornecedor?
E dali o seguinte, eu perguntava sempre, mas não pode transferir um custo do consumidor, do fornecedor para o consumidor? Não, não pode. Então é o seguinte, como é que ele vai sobreviver? Tudo que ele produz, todo o custo da produção é transferido ao consumidor. Tem algum produto que o mercado vende que o custo não é transferido para o consumidor? Então o preço do tijolo, então, se nós estamos falando de construção, tem que devolver. Do acabamento, tudo é transferido ao consumidor. Mas criaram uma interpretação e isso criou uma onda no Brasil inteiro, com todo respeito a quem julgou na boa fé. Não estou criticando quem julgou. Estou falando aqui de interpretação. Aí, resultado, começou essa onda de ações no Brasil inteiro. Aí, na minha opinião, isso conferia privilégio. Porque você estava vendo uma abusividade onde não havia vantagem econômica exagerada. Você mexeu na natureza do negócio. Mexeu na cláusula preço, porque quando o juiz determinava que muitas vezes mandou restituir em dobro, ele diminuiu o valor, não era 100 mil mais, era 95 mil. Ele mexeu na cláusula preço. Cláusula preço é mercado. Na grande maioria das situações, em 99% é mercado. Ele mexeu na cláusula preço e diminuiu o valor do imóvel. Então não é 100 mil, é 95. O judiciário pode fazer isso. Então, onde é que está essa vantagem para esse consumidor? Para o fornecedor? Onde é que está essa vantagem? Não teve. Então, onde é? O que o STJ acabou fazendo? O STJ acabou afetando esses processos todos e entendeu que não haveria propriamente abusividade. Que a cláusula em si, na grande maioria das situações, ela não era abusiva. E aqui o ministro, não sei se o ministro Sanseverino está nos ouvindo ainda, isso ajudou a pacificar relações no Brasil inteiro. Então, esse é o tipo de questão que, quando você mexe na cláusula preço, o direito do consumidor tem que estar muito atento, o intérprete tem que estar muito atento. Porque aí, na grande maioria das situações, você está confrontando o mercado. Você não está respeitando o princípio da harmonização. Você está, na verdade, interferindo no conteúdo do contrato para, entre aspas, dar uma vantagem ao consumidor que não representou uma vantagem exagerada a esse fornecedor. Então tem que ter muita atenção, porque o código é de cláusula aberta. Agora, isso quer dizer que não tem abuso? Há muito abuso. Muitos abusos. Muitos abusos. O professor Morishita teve um DPD-6 e sabe do que eu estou falando. Se não tiver uma regulação mínima nessas relações, a transferência de renda do consumidor para o fornecedor seria enorme. Seria enorme, porque ele não tem oportunidade de discutir o contrato. Se ele tivesse oportunidade de discutir os termos do contrato, influir no conteúdo do contrato, não tinha Código de Defesa do Consumidor. Não tinha. Só tem Código de Defesa do Consumidor por uma razão muito simples. É porque o consumidor, ele na grande 99% das situações, ou ele aceita ou não aceita o contrato do jeito que veio. Então, o fornecedor que tem a facilidade e tem a prerrogativa de ditar as cláusulas, ele pode colocar cláusulas lá que só lhe favorecem. Ah, mas isso é contra a liberdade. É contra a liberdade de quem? Ah, mas não pode intervir. Isso é intervenção no mercado. Então, quem me desculpe aqueles que defendem esse liberalismo cego. Eu sou liberal, mas não sou um liberal cego. Você tem que estar atento às realidades, porque o direito, ele está preocupado com justiça. E olha quantas situações, mas não é para provocar o paternalismo. É aí que está errado. Não é para ser paternalista. É para, na medida certa, aplicar o remédio certo. Não é para sair aí fazendo favores com direito ao consumidor. Por isso que o código importa isso eu chamo a atenção no meu livro o tempo todo, o código importa naturalmente numa grande responsabilidade ao intérprete. Aplicar o código não é fácil. Não é fácil. O professor Morishita esses dias me ligou, um lojista preocupado porque ele não tinha o Código de Defesa do Consumidor na sua loja e o fiscal do PROCON estava ameaçando multá-lo em até 10 mil reais. Ele, nessa pandemia, ele está sem lucro praticamente, né? 10 mil representa o quê para ele? Vamos multar em 10 mil. Aí eu perguntei para ele, mas as pessoas leem esse código?
que está na sua loja? Nunca pediram para ler. Porque o código é para academia, meus queridos. O código é para ser lido na academia, para ser debatido na academia. E não é fácil. Sou sapo, sou da aula de direito do consumidor há pouco tempo. Quanto artigo até hoje a gente interpreta e reinterpreta. Não adianta você falar ao consumidor, seu direito está aqui, ele não vai achar nada ali. Porque o código nosso de justiça seja feito é um dos melhores códigos do mundo, foi o primeiro código de defesa do consumidor do mundo. Ele é para a academia. Mas o que é que faz o legislador? Cria essa obrigação para o fornecedor. É mais uma forma de você incomodar esse fornecedor, tirar o espaço dele da produção. E amanhã chega um fiscal. E o fiscal está certo, está na lei que tem que multar, ele vai multar, porque não tem o código. Então, é isso que chama a atenção. Nós precisamos de racionalização nas relações de consumo. Nós precisamos, nem sempre, regular mais é proteger mais. Regular mais pode ser proteger de menos. Porque no mercado não há almoço de graça. Alguém vai pagar essa conta. E se a atividade, quando coloca, mas isso é problema para o fornecedor. Não, não é problema, tanto é que ele está no mercado até hoje. Se fosse problema, ele já tinha saído. O que me preocupa com o excesso de regulação, professor Yoshida, é que você cria uma cláusula de barreira para o pequeno. O grande cumpre, o pequeno não consegue cumprir. E aí você tira aquilo que é a grande menina dos olhos do mercado, a concorrência. Você limita a concorrência. E quando você limita a concorrência, o que acontece? O consumidor perde muito, porque ele perde liberdade de escolha. E quando você regula demais, o pequeno não consegue cumprir, mas o forte consegue. O grande consegue. Então acaba sendo o quê? Acaba sendo, na verdade, o quê? Acaba sendo um instrumento de obstáculo à entrada de novos players no mercado. É isso que nós temos que avaliar. E se você acha que está protegendo o consumidor, na verdade, você está tirando oportunidades desse consumidor ter acesso. Mas para fechar aqui a pergunta do Anderson. E essa fala do Morishita, ele disse no congresso lá em Gramado, o mercado também é sociedade. Para fechar essa frase. Eu, quando estudei em Portugal, eu me lembro que tinha muitos alunos de Cabo Verde fazendo faculdade de Direito. Aí eu perguntei para eles, mas faziam graduação, eu fui para lá para fazer mestrado. Eu perguntei para eles, mas por que vocês vêm tanto aqui para Portugal, para Lisboa, para fazer curso de Direito? É porque no meu país não há nenhuma faculdade de Direito. Quer dizer, Cabo Verde, em 2002, quando eu fiz meu mestrado, não tinha uma faculdade de Direito. Um país inteiro da África. E eles perguntaram, e no Brasil há muitas, o Brasil tem até demais, está sobrando. Nós temos o maior número de faculdade de Direito do mundo. Juntando tudo, o Brasil tem mais faculdade de Direito que o mundo inteiro. Eu acho que nós estamos preparando para alguma guerra. Às vezes eu fico preocupado com essa quantidade de faculdade de Direito. Mas, brincadeiras à parte, o que eu quero terminar dizendo? Muita gente estudou porque o mercado propiciou um ensino de Direito. Propiciou uma faculdade. Eu fiz jornalismo numa faculdade federal, em Juiz de Fora, e só consegui fazer Direito porque a faculdade era privada, porque eu tinha que trabalhar. Fiz no CEUB. Então é o seguinte, o mercado propiciou a satisfação de minhas necessidades. Se não tivesse a faculdade, se fosse como Cabo Verde, entendeu? Então, o mercado é primoroso para o consumidor. Eu tenho a necessidade e o mercado me oferece. Imagina você ter a necessidade e o mercado não ter como te suprir. Aí passa a ser problema. É por isso que não existe esse antagonismo. Esse antagonismo só existe numa mente ideológica perversa que só vê o mercado ou só vê o consumidor. O código nos chama para ver os dois sempre juntos. Numa complementação, numa harmonia. E não em contrapontos. É isso. Muito obrigado, professor Paulo Roque. Alegria ouvi-lo, aprendi muito. Imagino que também nossos leitores que estão nos assistindo
estão aqui também pensando exatamente o mesmo. Que fala inspiradora. Nós temos aqui uma pergunta que eu preciso de fones sem fios, que nem o professor Ricardo. Eu sempre consigo arrancá-los com a mão. Nós temos uma pergunta aqui da doutora Rosenita Alves. E com isso nós vamos entrando na fase final. Quem tiver perguntas e quiser mandar aqui, este é o momento que eu vou dirigir essas perguntas aqui, feitas no chat para os nossos participantes aqui. Rosenita está perguntando, diz ela que no direito médico, o advogado que defende o médico procura afastar o CDC. Já o que advoga para o paciente, ele procura dizer que a base a ser aplicada é o CDC. Pergunta ela, como fazer para que vejamos a prevalência desta relação com base no CDC? Aqui eu acho que temos um ponto muito importante do que o professor Paulo Roque mencionava, da importância do intérprete do código, do intérprete da legislação. Então, transmito para vocês a pergunta feita pela doutora Rosenita. Começando pelo professor Ricardo. Agradecer essa pergunta, né? Uma pergunta interessante, né? É claro que cada um acaba puxando ou pelo menos defendendo aquilo que é o seu interesse, né? Mas é importante a gente verificar, né? Se há uma relação jurídica de consumo, se está previsto na Constituição, né? Tanto no artigo 5º, 32, como no 170, inciso 5º, a proteção do consumidor, eu penso que não há que se afastar a aplicação do CDC. Lembrando que a única exceção prevista no CDC em relação ao regime da responsabilidade objetiva é a figura do profissional liberal. Então, todas as vezes, quase que uma deferência que o legislador faz em relação, né, uma deferência que ele faz em relação aos profissionais liberais. Quer dizer, nesses casos, se você vai demandar a responsabilidade pessoal do profissional médico, a responsabilidade é subjetiva. Então, note que acho que há todo um cuidado aqui do legislador para permitir essa aplicação. Eu tenho entendido, né, que, segundo o professor Nelson Nery Júnior, o Código é uma lei geral e uma lei especial, né? Ele é uma lei especial que se aplica a toda a relação de consumo e, ao mesmo tempo, estabelece as diretrizes gerais. Acho que fica difícil você hoje fazer um debate que fuja da boa-fé, que você fuja da integridade. Eu acho que é muito difícil, por mais que você tente buscar uma especialidade. Eu estava, esses dias, e o Paulo e Henderson, estava lendo uma aula inaugural de 1955, do professor Francisco Clementino, de Santiago Dantas, na Faculdade Nacional de Direito. Muito bonita. E ele dizia assim que as ciências, de uma forma geral, então, na área de engenharia, biológicas, né, elas tentam domar a natureza, né, elas tentam dialogar com a natureza para encontrar soluções. E quando você encontra soluções, a sociedade tem um progresso. Mas, de outro lado, o direito também tem o seu papel, que é dar soluções para os problemas morais e éticos. A gente não pode se furtar a dar essas respostas. Quando alguém demanda uma responsabilidade, é porque teve um dano. A gente precisa ter essa dimensão. Que tipo de respostas a gente está dando? Que tipo de soluções a gente está dando? Porque a qualidade dessas soluções é que vão fazer com que a gente tenha progresso ou a gente tenha retrocesso. Então, voltando aqui para o que o Paulo disse, acho que todos nós temos uma imensa responsabilidade, né? Uma imensa responsabilidade. Não é com o caso individual, é com a construção, com a coesão da nossa sociedade. Sem paz não há desenvolvimento, né? Não há desenvolvimento. Então, todos têm o direito de exercer a sua liberdade de ser feliz, né? De exercer suas potencialidades para ser feliz, mas para que isso possa acontecer, os valores, a ética, ela precisa ser debatida. Olha, eu estou realmente assim, muito convicto com o processo da União Europeia. Antes de discutir as regras da inteligência artificial, eles discutiram
os valores que deveriam orientar. E aqui, Henderson, voltando na sua pergunta, a gente tem, claro, quais são os valores que vão orientar essa relação entre saúde pública e saúde suplementar? Nós tivemos um evento na Inglaterra que foi paradigmático. Não sei se você se lembra, Paulo, havia uma pessoa com uma enfermidade gravíssima, ela estava sendo sustentada artificialmente, e a decisão do governo inglês foi desligar os aparelhos. Desligar os aparelhos. Se ela sobrevivesse, ela poderia, por um milagre, mas senão ela iria desligar. E, inclusive, foi uma situação, assim, do ponto de vista político, social, foi realmente interessante, porque o Vaticano interviu e pediu que o governo transferisse essa paciente do sistema inglês para o Vaticano. Que os hospitais do Vaticano, o Hospital do Vaticano, iria manter essa pessoa viva. E o governo inglês disse não. Ela é inglesa, ela vive sobre essas regras e esse exercício da soberania vai ser aplicado. É uma discussão de valores muito importantes. Então, a nossa democracia é uma democracia jovem. Nós temos várias arestas a serem solucionadas. Mas essas arestas só serão solucionadas se nós fizermos esse debate sobre valores. Então, acho que o momento é de extrema democracia. Democracia não é discutir com quem concorda com você. Isso não é democracia. Isso são seus amigos indo torcer para um time, o mesmo time. Não tem nenhum problema. A democracia tem que debater ideias contrárias. Ela precisa disso. Como dizia o Ralph Dahrendorf, um dos méritos da democracia é eliminar os extremos, mas só se elimina os extremos se houver o debate. Então, quando Paulo lança essa obra e corajosamente coloca essas propostas, nós precisamos debater ela, esse é o convite, né? De uma forma responsável, de uma forma profunda. A gente precisa debater valores ao mesmo tempo. O que nos orienta? O que é justo para cada um dos brasileiros que vive nessa nossa terra, nessa nossa nação? É isso que vai engrandecer o nosso país, é isso que vai trazer segurança jurídica. O direito tem que colocar isso para fora, tem que permitir esse debate. Que bom que nós temos a maior quantidade de faculdade de direito do mundo. Quem sabe, com essa esperança de ter tantos advogados, tantos bacharéis, a gente promova uma discussão substantiva, real, sobre valores, e que a gente tenha civilidade de chegar a uma decisão, e de entender que uma decisão ela precisa ser respeitada, qualquer que seja o seu credo, qualquer que seja, não é, a sua preferência. Tudo isso faz parte do jogo democrático, que é tão vital para o desenvolvimento. Não há luz fora desse processo, não há desenvolvimento fora das instituições e fora da democracia. Nós não conhecemos. Então, acho que isso é um desafio. Tocar em feridas, tocar em pontos que são desafios, é algo necessário para cada pessoa da área jurídica nesse país que pode contribuir para a construção de uma grande nação. Agora precisa fazer, precisa vir para o debate. Não tem jeito, né? Muito obrigado, professor Ricardo. Passo a pergunta para o professor Paulo, para que ele também contribua. Eu agradeço muito a pergunta da Rosenita. Obrigado, Rosenita, pela sua presença aqui conosco. Veja o seguinte, essa tentativa, na verdade, Rosenita, de afastar o direito do consumidor da relação médico-paciente, se a relação é privada, ela é praticamente impossível, né? Vários precedentes, inclusive, do STJ, têm firmado nessa direção. Acho praticamente inviável. Porque é o seguinte, quando... Eu lembro uma vez que eu estava dando conferência com um médico, no Congresso Médico, sobre direito à informação na relação médico-paciente. E eles me perguntaram o que o médico deve informar ao paciente. E eu falava numa sala para uns 300 médicos, e eu disse, o médico tem que informar ao paciente tudo aquilo que envolva risco considerável para o paciente. Ele deve informar. E daí começaram as perguntas. Mas
eu tenho que informar, tem lá na literatura médica que ele pode ter um problema, um efeito colateral grave, né? Que não tenha acontecido, mas eu tenho que informar. Ó, se está na literatura médica, se tem um percentual considerável, tem que informar. Certo. Daí veio o médico e disse para mim: doutor, quero te dizer uma coisa. Eu tenho leite para dar para meus meninos lá em casa. Se eu informar tudo isso, eles não vão fazer o procedimento comigo. E vão acabar fazendo com o meu vizinho, que não vai falar, e vai receber o meu paciente. Eu devolvi a pergunta para ele. Se o senhor não fosse médico, o senhor gostaria de receber a informação? Ele não respondeu. É claro que ele queria receber a informação. Porque não é uma informação que o consumidor tenha. Isso, quando o Morishita fala de valores, a boa-fé é um valor. Eu não vejo a boa-fé como conduta, eu vejo a boa-fé como valor. Se impõe que as pessoas se portem de boa-fé. A boa-fé é ética nas relações. Boa-fé é ética, o valor ético nas relações. Não é você viver naquela ideia de um mercado selvagem, da regra caveat emptor, ou seja, você não descobriu o problema seu. Evidente que o mercado ele tem que se colocar ao lado do consumidor, e o consumidor também ao lado desse fornecedor. Eu disse, e resultado hoje em dia, esse médico ele não vai sobreviver se ele não respeitar esse paciente. Amanhã um processo simplesmente pode aniquilar todo o seu ganho. Então, o direito não está contra ele, está para lhe dar segurança. Está para que ele possa trabalhar em relações seguras. Estados Unidos não tem um código de defesa do consumidor, como nós temos. Tem leis esparsas. Aliás, nosso código, quando nós estivemos lá em Washington, visitamos 3 estados americanos, no convênio da Embaixada dos Estados Unidos com o Brasil, a gente percebeu isso claramente. Todos lá falavam do código brasileiro. Mas não tem. Mas vocês já perceberam e já ouviram tantas notícias como os médicos lá são processados? Observou? É para não ter o que tem lá que nós temos a regulação aqui. E eu disse ao médico, e o que acontece se eu der a informação e o paciente tiver o dano? O risco transferiu para o paciente. Se você disse que ele tem que ter cuidado A, B e C no pós-operatório, você dá informação para ele, e ele simplesmente não atende, o risco passou a descer dele. Agora, se você não dá informação, o risco é seu. Olha só, então no fundo o direito não vem contra você. Vem para dar segurança na relação sua de mercado com o seu paciente. Isso é valor. É estabelecer a ética nas relações. Mas não está impedindo você de ganhar. Não está impedindo você de ganhar, de ter o seu dinheiro. Você vai ganhar e o lucro é bem-vindo. Se não tiver o lucro, não tem investimento, não tem um país crescendo. As pessoas, todo mundo trabalhando no prejuízo. Esse país não funciona. É preciso que todos tenham lucro. A Atlas tem que ter lucro. O Morishita tem que ter o retorno nas suas aulas, nas suas atividades. Eu tenho que ter. Porque é evidente. Nós buscamos lucro. Agora, muitos trabalham no prejuízo. Sabemos disso. É mercado, é risco. Todos que estão no mercado têm risco. Ninguém tem garantia do lucro. Então, quando ele vem, não vamos atacar o lucro. Vamos respeitar o lucro. O lucro ele tem uma função social enorme. Empresa que não tem lucro não contrata por muito tempo. Ela desemprega. Então, onde é que está essa contraposição? Então, eu quero colocar bem claro que, na verdade, essa ideia, ela tem que parar, tem que buscar, na verdade, essa aproximação. Na academia, nós temos que debater isso que o professor Morishita fala, temos que debater isso, claramente. Eu me lembro uma vez, só para terminar aqui, eu tinha um programa na CBN, aliás, a partir de amanhã eu estou começando na JK-FM, um programa de direito do consumidor, 30 minutos por dia, tá? Convido todos vocês a assistirem aqui na 102,7. Eu tinha um programa na CBN e eu tinha algumas chamadas, né? E uma delas é, nem sempre o consumidor tem razão. E o consumidor não tem privilégios. Falava para explicar didaticamente o direito do consumidor na questão do fornecedor. E daí eu estava indo para o aeroporto, chamei um táxi. E geralmente, como eu geralmente demorava 10, 15 minutos,
eu chamava, ia fazer algumas coisas enquanto o táxi chegava. Daí, eu mal chamei o táxi, já tocou o telefone, o táxi está aqui embaixo. Eu falei assim, pede para esperar um pouquinho e tal, mas aí esperou uns 10 minutos, eu disse sim. Cheguei, o motorista estava esbaforido, nervoso. Olha, esperei aqui 10 minutos. Eu falei assim, meu senhor, é porque o senhor chegou muito rápido. Cheguei no horário. E ele começou a ir muito correndo para o aeroporto. Eu falei, meu senhor, se o senhor começar correndo assim, esse carro vai bater, eu prefiro parar aqui. Para com isso. Calma aí, senão nós não chegamos no destino. É você. Você é o Paulo Roque. Sou sim, senhor. É você quem diz lá na CBN que nem serve o consumidor. Tem razão. Você está errado. Eu posso estar errado no atraso, mas o senhor não pode dirigir dessa forma. Então é isso. Eu acho que toda relação ela tem que ser contextualizada, ela tem que ser pensada. Porque uma relação onde o direito diz que um sempre tem razão, isso não existe. Isso não existe em lugar nenhum. Isso não é direito, isso é ditadura do direito. Se o direito a priori diz aquele sempre tem razão, o que a justiça vai fazer? Qual que é o papel da justiça? Então, eu acho que nós precisamos amadurecer essas relações. É preciso amadurecer, sem medo, né, do fornecedor e do consumidor. É preciso dizer que a regulação, o excesso tem que ser combatido e há excessos na regulação. Mas, na grande maioria das situações, não existe esse excesso. O que existe é uma regulação para proteger o interesse de ambas as partes. Ok, muito obrigado, professor Paulo. Temos aqui várias mensagens nos nossos comentários. Quero aproveitar aqui e mandar um forte abraço ao querido amigo Atalá Corrêa, professor também do IDP, que está aqui nos acompanhando, querido amigo. E quero também fazer nota da doutora Maria Luísa Cury falando, eu lembro desse dia, deve ter sido muito marcante nas suas relações familiares, professor Paulo Roque. Minha filha. Professores, nós estamos aqui nesse bate-papo maravilhoso. Olha o cupom do desconto dos alunos aí. Apareceu aí, tem que falar para eles. Foi no começo, eu vou aproveitar aqui, quebrar nosso protocolo, pedir aqui para a nossa equipe que está assessorando para subir aqui novamente o cupom de desconto, para que todos possam ver aqui, que possam também comprar esta obra com desconto, também lá no site, aqui é uma ocasião de lançamento dessa obra. Como vocês viram, é uma obra indispensável para aqueles que estudam direito, não só relações privadas, mas estudam direito. Acho que a fala do professor Morishita deixou muito evidente o quanto estudar este fenômeno complexo, que é o direito, não é possível simplesmente fazendo um recorte, pegando uma parte deste complexo fenômeno que é o direito e analisá-lo isoladamente. Então, para os apaixonados por direito do consumidor, por direito privado, para todos aqueles que são apaixonados por direito, esta é outra obra indispensável. Entrando, então, agora aqui nesta reta final, este é o triste momento em que nós temos que nos despedir, então eu gostaria de passar aqui a palavra para o professor Morishita, para que ele possa tecer aqui suas considerações finais e também se despedir. Olha, Henderson, agradecer mais uma vez esse convite. Caro Paulo, uma alegria estar com você. Paulo sabe o apreço que eu tenho por ele, a admiração que eu tenho por ele, por toda a trajetória dele. Quando ele fala da família dele, sempre me toca muito, porque é o traço humano. E aquela história, né, Henderson? Por trás de todo grande profissional tem uma grande pessoa. O inverso é que é difícil acontecer. Então, Paulo, fica aqui mais uma vez minhas homenagens, minha alegria de estar com você. Eu vi aqui o Atalá, deixar um grande abraço para ele. O Atalá também é o nosso coordenador de graduação, né? O nosso grande coordenador está transformando a nossa escola, então deixo o meu abraço para ele. Também a Kátia, aqui, que é de Presidente Prudente, minha terra natal. Então fica aqui meu abraço para ela, agradecer também a Rosenita e a todos que estão aqui. Uma alegria, Paulo, estar com você, estar com o Henderson aqui. Parabéns, Paulo,
Parabéns, Henderson, por esse lançamento. Foi com o coração muito cheio de alegria que eu estou aqui com vocês. Eu estou doido para falar, se fosse, ficava até meia-noite aqui com o Paulo e com você, batendo papo e com esse público aqui, com nossa audiência aqui maravilhosa. Então, muito obrigado. Paulo, parabéns, viu? Seu livro vai iluminar muita gente, vai ajudar a pensar com serenidade esse fenômeno. Parabéns, viu? Estou muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, professor Ricardo. A gente que agradece, fica muito honrado. Espero que esse debate possa acontecer mais vezes. Mais que isso, espero vê-lo em breve, ou em São Paulo, ou em Brasília. Espero muito poder revê-lo. Professor Paulo Roque, infelizmente chegou ao fim. Também agora passo para o senhor a palavra para as considerações finais. Henderson, eu quero te agradecer muito. Meu agradecimento aqui à editora Atlas, que acreditou nesse livro desde o primeiro momento. Mas eu não posso ser injusto e dizer que a primeira edição eu tive o apoio aqui em Brasília, né, da Brasília Jurídica, que infelizmente não existe mais, mas foi ela na época, tinha lá no CONIC. Eu fui até lá e eles acreditaram no meu livro e disseram, eu fiquei muito feliz o dia que falaram que iam que iam editar o meu livro. E dali depois a Atlas assumiu a edição, pegou na segunda edição, já está na 7ª edição. Eu te agradeço imensamente. E quando eu recebi o seu telefonema, eu fiquei muito feliz, porque a última edição era de 2013, ia dar um trabalho danado atualizar tudo. Tive o apoio aí do Jonas, esse meu grande amigo, meu grande parceiro, que está nos assistindo aqui. Eu já falei sobre o que ele representa. E dali eu vi toda esse convite seu. Muito obrigado por ter me tirado da zona do conforto, me chamado. O livro realmente ele fala da pandemia, várias questões relacionadas à pandemia, legislação de emergência, da LGPD, e trabalha essa ideia geral, a ideia do equilíbrio. Eu te agradeço muito, agradeço a todos que assistiram aqui até esse momento. Vai ficar disponível no canal lá da Atlas, né, para outras pessoas assistirem, e vai ficar também no meu canal no YouTube, @PauloRoque_Oficial. Quero agradecer, porque o ato de escrever é o ato de partilhar. O ato de dar aulas é o ato de partilhar. Uma vez eu estava na sala de aula e chegou um aluno e disse: professor, eu estive observando, o senhor faz muita coisa. Isso vem passar, isso ainda vem da aula. O que o senhor faz aqui? Eu disse: eu venho descansar. Porque enquanto eu dou aula, eu descanso. Porque eu faço uma atividade tão prazerosa que descansa a minha alma. Eu sempre vi a aula assim. Então as pessoas não acreditam. E vê aquela energia toda no final lá e tal. Eu falo, é isso, né? A gente deve fazer aquilo que nos faz bem. E da aula sempre fiz grandes amigos como professor. Meus alunos hoje, eu tenho alunos juízes, tenho alunos desembargadores, promotores, procuradores. Isso me deixa ministro de Estado, já tive aluno ministro de Estado. Isso me deixa num orgulho enorme, ver que essa turma está crescendo. E crescendo eu sempre faço, olha, sempre com ética, viu? É importante crescer. Muitas vezes a escada é melhor que o elevador. Porque o passo não precisa ser grande demais para pular etapas. Todas as etapas são necessárias. Sobretudo a etapa da ética. Sempre tudo que vai fazer, ver onde é que fica a ética naquilo que você está fazendo. Então, eu sou muito feliz. Esse livro é, para mim, na verdade, um livro que eu fiz, mas a autoria dele não é minha, é dos meus alunos. Dos mais de 15 mil alunos que eu tive, desde o dia que o professor Luiz Guerra, um grande amigo que eu tenho, me chamou lá no CEUB, e o CEUB ia ser uma das primeiras faculdades do Brasil a ter a disciplina de Direito do Consumidor. E ele chamou para mim e falou assim: Paulo Roque, nós estamos com um desafio aqui. A faculdade impôs, mudou toda a grade curricular, vai ter agora a disciplina de Direito do Consumidor, e nós não temos professor. E eu falei assim: então me arruma um livro para eu dar essa disciplina. Não tem livro. Não tinha livro na época sobre direito do consumidor. Tinha alguns artigos, coisas esparsas. E ali, como eu já dava obrigações, dava contratos, responsabilidade civil, eu me propus a fazer eu próprio o programa da disciplina no CEUB. E dessa experiência, junto aos meus alunos, que tiveram muita paciência comigo, nasceu a primeira edição desse livro. E hoje, a 7ª edição.
Então, esse livro, a coautoria dele é de todos os meus 15 mil alunos que, com suas perguntas, nas preparações das aulas, me ajudaram. Então, meu abraço firme a todos esses alunos. Estou aqui, é o Paulo Roque, e eu fico muito feliz quando eu passo na rua. Ah, professor! Pô, fico conhecendo. E ainda quando eles falam que eu não mudei nada, aí não acredito. Um grande abraço, Anderson. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado, professor Paulo Roque. Muito obrigado, professor Ricardo. Meus caros, é isso. Chegamos aqui ao fim de mais um webinário aqui no Gen Jurídico. Acompanhe-nos nas redes sociais, além deste canal aqui no YouTube. Nós estamos também no Gen Jurídico, lá no Instagram. Mas não deixe de conhecer também nosso portal de conteúdos, genjuridico.com.br, onde, além de vídeos como esse, nós temos também muitos textos de professores com inúmeros debates contemporâneos. Tenho certeza que todos vão gostar também. Estejam bem, cuidem-se, estudem, aperfeiçoem-se, mas, acima de tudo, estejam vivendo felizes e realizando seus sonhos a cada dia. Nos vemos no próximo encontro aqui neste canal. Espero que em breve também, pessoalmente. Um forte abraço e até a próxima.